Tricolor Editora Terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintelli e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí, só está começando o seu Resenha Express. Resenha Express voltando, eu peço aos amigos e às amigas para não esquecerem de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo é legal e ajuda a gente a distribuir esse conteúdo a mais pessoas. Mas para distribuir esse conteúdo a mais pessoas tem um método mais fácil, é você dar um hype nesse vídeo. Como é que você dá um hype? Você puxa o comentário para o lado, vai aparecer a opção hypar, você clica ali na opção hypar, tem um hypar gratuito, você não paga nada e ajuda demais o resenha. Fica então o pedido aí do hype, tá bom, galera? Dá essa moral pra gente aí, fica esse pedido encarecido aos amigos, tá bom? Vamos falar de Fluminense, a gente traz aqui as principais notícias do nosso Flu, né? A gente já começa aí, a gente botou aqui na capa uma bomba, né? O Fluminense, como a gente colocou na capa desse vídeo, o Fluminense não aceitou uma proposta de 30 milhões de reais pelo Freitas, isso mesmo, acredite se quiser. O Fluminense recebeu uma proposta de 30 milhões de reais pelo Freitas e o Fluminense disse não à proposta. Lembrando que o Fluminense comprou o Freitas por 15 milhões de reais, né? E conseguiu ali vender por 30 milhões. Inclusive, a informação que foi trazida era que o time, né, o Genoa, que queria contratar o jogador, Bolonha, queria contratar o jogador, teria ofertado até 6 milhões de dólares, que seria de euros, o jogador poderia passar dos 30 milhões de reais. O Fluminense disse que a oferta está sendo muito baixa pelo Freitas. Quando a gente pensa que a gente vai se livrar do Zé Merdeiro, a gente descobre que não, que a gente não vai se livrar do Zé Merdeiro, porque o Fluminense achou que 30 milhões de reais por um jogador que paçoca todo o jogo é um valor muito baixo. E eu queria saber a opinião de vocês, obviamente cada um tem uma opinião, né? Vocês sabem como que eu gosto do Freitas, né? Como que eu acho o Freitas um zagueiro bizarro, um zagueiro que falha todo o jogo, que entrega todo o jogo, que se posiciona muito mal, que é uma bomba relógio. Mas para o Fluminense não, para o Fluminense está muito bom a temporada do Freitas. É um zagueiro indispensável que não pode ser vendido por 30 milhões. Um zagueiro que o Fluminense já pagou caro, 2,5 milhões de dólares na época, né? E agora apareceram a opção de 5 milhões de euros. E o Fluminense acha que 5 milhões de euros para o Freitas, um zagueiro que falha todo jogo, é um valor muito abaixo. Enfim, comenta aí, né? Todo mundo aqui tem o direito de discordar de mim, pode dar sua opinião, mas eu tô aqui falando da minha opinião, assim, eu tava aliviado com essa possibilidade de venda. E nos valores que foram apresentados, então, eu falei, pô, é para ontem, eu pago Uber. Mas pro Fluminense, realmente, o valor tá baixo. É bizarro, né? É bizarro, mas é real, tá? Continuando aqui o Resenha Expresso de hoje, a gente traz uma informação também sobre o Lima, né? Informação trazida nessa tarde pelo site O Gol, né? Dando conta, a Andressa Simplício, dando conta de que o Lima interessa ao São Paulo, tá? O jogador Lima do Fluminense interessa ao São Paulo e o jogador também, segundo a jornalista, vê com bons olhos uma transferência para o Tricolor Paulista. Olha, eu acho que dependendo de como é o negócio, né, se o São Paulo for assumir o salário do Lima integral e etc, eu acho um bom negócio. O Fluminense não precisa nem ganhar nada com isso aí. Acho que o Fluminense já ganha negociando o Lima, porque é um jogador que não é um jogador que, embora seja um jogador super campeão com o Fluminense, não é um jogador que está nas graças do torcedor do Fluminense, é um jogador que a torcida do Fluminense sempre questionou muito, embora eu ache até que de uma forma injusta, às vezes, porque é um bom jogador, é um jogador regular, não acho que é um jogador para Fluminense nem para São Paulo, mas é um jogador que já ajudou muito, né? É super campeão com o Fluminense, mas acho que já deu para o Lima no Fluminense. Então uma proposta do São Paulo, dependendo do São Paulo assume o salário todo e tudo direitinho, pô, é uma oportunidade para o Fluminense de liberar um jogador que não é um jogador hoje em dia produtivo, que entregue tanto. Então, seria um bom negócio para ambas as partes, na minha forma de pensar. Eu liberaria o Lima sem pensar duas vezes. E você que está aí, você também liberaria o Lima? Quero saber a sua opinião, beleza? Dando sequência, galera, a gente tem visto aí uma postagem muito recorrente dando conta de que o Everaldo, eu tô falando aqui sobre isso, porque muitos membros do canal, inscritos, pessoas próximas, pessoas que são amigos meus, têm falado aí de uma suposta proposta do Niigata do Japão pelo Everaldo.
E o pessoal tem mandado esse post direto para mim, né, de uma página do Instagram dizendo que esse time japonês teria interesse no Everaldo. Então, eu fiz contato com representantes do jogador, né, fiz contatos com esses representantes, né, e assim, não obtive resposta. Mas fiz contato com uma pessoa, uma fonte interna do clube que disse para mim que isso aí não existe. O Everaldo ainda não recebeu nenhuma proposta, o Fluminense não recebeu nenhuma proposta pelo Everaldo. O que há é que o Fluminense realmente comunicou ao jogador que ele não está nos planos para 2026 e mandou o jogador procurar clube. Mas o Fluminense não recebeu nenhuma proposta. O Fluminense, para não dizer que o Fluminense não recebeu nenhuma sondagem, o que o Fluminense recebeu foi uma sondagem que não foi o Fluminense que recebeu, foi o próprio Everaldo que recebeu, da Chapecoense, e o Fluminense, quando informou quanto o jogador recebe, o representante do jogador informou quanto o jogador recebe, a Chapecoense desistiu. Então, o que tem pelo Everaldo hoje, obviamente que você precisa acreditar na nossa palavra aqui, é realmente aquela sondagem da Chapecoense. Depois disso, não houve mais nenhuma procura por Everaldo. Então, não tem negociação, pelo menos até o presente momento, entre Everaldo e um time japonês, tá? Mas pode ser que aconteça. O Everaldo foi um jogador que jogou foram 3 temporadas no Kashima Antlers do Japão, um time tradicional do futebol japonês, da J-League. É um jogador conhecido no cenário do futebol japonês e pode, de repente, surgir uma oportunidade para voltar. Isso é um fato. Mas não houve até o presente momento, ok? Para vocês poderem saber, essa é a situação. Dando sequência, galera, o GE trouxe a informação de que nas próximas horas o Fluminense deverá anunciar a contratação, fechar, na verdade, o negócio pelo Arana. O jornalista Gabriel Amaral, 2 dias atrás, trouxe a informação de que o Atlético já havia aceitado os termos e que o jogador estava contratado pelo Fluminense. Mas, de fato, o negócio ainda não foi totalmente fechado, mas, segundo a informação do próprio GE, está por últimos detalhes para o jogador se apresentar ao Fluminense, fechar o negócio com o Fluminense e poder ser anunciado pelo clube. Né? O negócio com o Arana é muito esperado e o Fluminense tem essa expectativa aí de, nas próximas horas, poder anunciar como um presente de ano novo aí para a torcida tricolor. E para fechar o Resenha Expresso de hoje, uma informação do canal sobre o Wallace Davi. Tá bom? E qual é a informação sobre o Wallace Davi? A informação que a gente obteve é que o Fluminense não pretende negociar o jogador com o Botafogo. Tá? Depois da situação lá que envolvia, né, o Marlon Freitas, o negócio esfriou. O Botafogo continua interessado no jogador, mas o Fluminense deu um passo atrás e, pelo menos até o presente momento, o Fluminense não tem o interesse de negociar o Wallace Davi com o Botafogo. O jogador faz parte dos planos do clube para a temporada 2026. O Fluminense pretende dar mais minutagens para o volante e até o presente momento a informação que a gente tem e que eu recebi é que o Fluminense não pretende negociar o jogador com o Botafogo, tá bom? Então é uma situação que pode mudar, futebol muda o tempo todo, a gente já tá vendo quanta coisa que não ia acontecer e tá acontecendo nesse pouquíssimo tempo de janela aberta, então nada garante que o Fluminense não vai negociar o Wallace Davi com o Botafogo. Se o Botafogo chegar com cash, com dinheiro pra caramba, muito mais do que o Fluminense esperava, e falar assim, eu quero e pronto, o Botafogo leva, o Botafogo tem grana, leva, isso é um fato. Mas até o presente momento a informação que eu tenho é que o Fluminense não tem o interesse de negociar o atleta com o Botafogo, tá, galera? Então esse foi o Resenha Express. Saudações tricolores, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Forte abraço, valeu!